Oh my god. Se nós tivéssemos um personagem que unisse o dinheiro de Bruce Wayne, a inteligência de Tony Stark e as excentricidades de Lex Luthor, essa pessoa com certeza seria Elon Musk. Elon Musk não é só o cara mais rico do mundo atualmente, ele é também um dos mais visionários do século XXI, com diversas ideias que a gente só via nos filmes de ficção científica mais mirabolantes. Carros autônomos, naves espaciais extremamente baratas, túneis de alta velocidade e partes robóticas sendo implantadas em seres humanos são algumas das invenções que tem o dedo de Elon Musk. Se você tem alguma rede social, você já deve ter ouvido falar do homem mais rico do mundo pelo menos uma única vez, seja falando bem ou falando mal dele. A verdade é que Elon Musk está com toda certeza com seu lugar reservado no hall de pessoas mais relevantes da história mundial. Mas para chegar onde chegou, até mesmo um gênio como Elon Musk teve que enfrentar dificuldades na sua vida, como a má relação com o pai e o bullying na sua escola. Vem ver com a gente como o garoto que iniciou a sua carreira como empresário com seus 12 anos de idade se tornou atualmente um dos homens mais ricos do mundo. Elon Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, em 28 de junho de 1971. A mãe dele, chamada May Musk, era uma modelo nascida no Canadá que se mudou para a África do Sul para casar com o pai dele, chamado Errol Musk, que trabalhava no país como engenheiro eletromecânico. Elon Musk é o mais velho dos 3 filhos do casal. Ele tem como irmão mais novo, Kimball, e como irmã, a Tosca. A família de Elon tinha uma boa condição financeira desde o nascimento do empresário. Seu pai era até então conhecido na cidade como uma figura pública. Ele era representante do partido anti-apartheid na sua cidade e lutava contra a segregação entre pessoas negras e brancas. O Elon, mesmo criança, já nutriu uma enorme desaprovação pela situação que a África do Sul se encontrava na época, e essa desaprovação foi um dos maiores motivos dele deixar o país anos depois e nunca ter se alistado no exército. Enquanto crescia, Elon Musk tinha hobbies bem diferentes das outras crianças da sua idade. O garoto gostava mesmo era de ler livros de ficção científica e era apaixonado por qualquer assunto envolvendo eletricidade. O comportamento de Elon fez com que os seus colegas não nutrissem muito carinho por ele na sua escola, fazendo com que ele tivesse pouquíssimos amigos. Ele foi até hospitalizado quando caiu de uma escada depois de se envolver em uma confusão com seus colegas de escola. Os pais de Musk acabaram se divorciando quando ele tinha apenas 9 anos de idade e Elon tomou a decisão de ir morar com seu pai. Decisão que ele se arrependeu algum tempo depois, pois o pai acabou se casando novamente, fazendo com que ele deixasse o filho de lado para ficar com a nova família. Elon até hoje não tem boa relação com seu pai por ressentimento da infância dele. Para a sorte de Elon, pelo menos ele havia encontrado o primeiro dos seus melhores amigos, um computador de 8 bits que ele ganhou de presente. Elon já conhecia os videogames, mas quando ele comprou um computador foi amor à primeira vista, principalmente porque agora ele poderia fazer os seus próprios jogos através da programação. Ele aprendeu programação no próprio manual que veio junto com o seu computador, que ensinava o básico de como fazer programas. O manual, que era feito para ser aprendido normalmente em várias semanas, foi devorado por Elon Musk em apenas 3 dias. E se você acha que mexer em computador hoje em dia é complicado, imagina quando não existiam sistemas operacionais como o Windows, e as telas dos computadores eram assim. Com o conhecimento necessário, Elon conseguiu unir suas duas paixões em uma coisa só. Ele acabou criando seu próprio jogo de computador com apenas 12 anos de idade. O garoto batizou seu jogo de Blaster e vendeu os códigos da sua criação para uma revista local por $500, os primeiros $500 da sua fortuna. Apesar de conseguir estudar no conforto da sua casa, Elon sabia que se ele quisesse levar os negócios como uma carreira para sua vida, ele tinha que se mudar para os Estados Unidos. A magia do Vale do Silício nos Estados Unidos já atraía muitos jovens naquela época que tinham o mesmo sonho de Musk, e ele foi um desses sonhadores que buscava ter uma invenção revolucionária no Vale do Silício. Musk não conseguiu entrar nos Estados Unidos como estudante, então ele teve que pensar em outra forma de entrar no país. Ele então resolveu ir para o Canadá, já que tinha descendência no país por parte da sua mãe, que tinha nascido lá. Enquanto esperava a documentação para ir para o país, Musk ainda cursou a Universidade de Pretória por 5 meses para não ter que cumprir com um serviço militar na África do Sul. Elon Musk foi para o Canadá em 1989, junto da sua mãe e
dos seus 2 irmãos. Para se sustentar em terras canadenses, ele teve que trabalhar do que aparecesse pela frente. Elon Musk teve empregos como um empregado em uma fazenda e também uma serraria. Ele começou seus estudos na Queen's University, um ano depois de chegar no Canadá, em 1990. Na faculdade, ele começou a mexer os pauzinhos para conseguir ir para os Estados Unidos. Ele pediu transferência para a Universidade da Pensilvânia em 1992, onde ele se graduou em 97 com um diploma em física e outro em economia. Musk sabia que a internet vinha se popularizando mais e mais a cada dia, então ele pensou que seguir uma carreira na área da informática seria o melhor a se fazer. Elon tentou um emprego na Netscape, onde infelizmente ou felizmente ele nunca teve uma resposta da empresa. Felizmente, porque com o desprezo da Netscape, Elon Musk decidiu dar o primeiro passo como empresário, criando sua própria startup. Para fundar a sua nova empresa, Elon Musk e seu irmão Kimball pediram um empréstimo de $28 mil ao pai deles para que iniciassem o projeto. Então, em 1995, foi fundada o que seria o início da carreira de Elon Musk como empreendedor, a empresa chamada Global Link. O investimento inicial deu para Elon alugar uma pequena sala em Palo Alto com um sofá e um computador. O trabalho era revezado entre os irmãos. Enquanto um dormia, o outro assumia o posto para colocar a ideia para frente. A ideia deles para a Global Link era que seria um software que colocaria as empresas na internet, fornecendo a localização, informação de lojas e pontos de interesse, além de anúncios de jornais como aqueles livros amarelos que a gente vê muito em filmes nos Estados Unidos. Essa ferramenta era muito parecida com uma das funções que está presente hoje no Google Maps. Em uma época em que a internet engatinhava e os smartphones estavam bem longe de serem um produto que qualquer pessoa pode ter no bolso para acessar as informações em tempo real, aquele aplicativo pareceu genial para um grupo de investidores que viram potencial na ideia dos irmãos Musk. O grupo em questão investiu $3 milhões no novo programa da Global Link, com o único pedido de que o nome da empresa fosse mudado para Zip2. A Zip2 foi vendida para uma companhia em 1999 por $307 milhões e Elon Musk recebeu pela sua parte da empresa o valor de $22 milhões, tornando ele milionário com seus 28 anos de idade. Apesar de muitos de nós pensarmos em tirar longas férias com esse dinheiro, Elon Musk pensou totalmente o contrário. Ele queria mesmo era continuar trabalhando. Back in 95, there weren't very many people on the internet, and certainly nobody was making any money at all. Most people thought the internet was going to be a fad. Naquele mesmo ano, ele fundava o seu próximo projeto com alguns sócios, que foi batizado de X.com. Se você achou curioso o nome da empresa, saiba que ele veio diretamente de uma das maiores paixões de Elon Musk, que são os quadrinhos. A empresa foi nomeada assim em homenagem aos X-Men, e até a logomarca da empresa lembra muito os símbolos dos mutantes nos quadrinhos. Outra referência aos heróis na vida de Elon está no nome da sua empresa SpaceX, e também o nome do próprio filho que ele chamou de Xavier. Mas deixando a paixão dele de lado e voltando para a empresa X.com, essa empresa de Elon já tinha uma proposta bem diferente da anterior, que seria atuar como uma instituição financeira digital. A X.com foi uma das primeiras instituições financeiras online a serem reconhecidas pelo governo dos Estados Unidos. Com a explosão da internet próxima aos anos 2000, ele acreditou que já estava na hora das pessoas trazerem seu dinheiro para o mundo virtual e pararem de usar os bancos físicos para fazerem suas transações. E ele foi muito bem sucedido na sua especulação, porque a X.com conseguiu 200 mil clientes antes mesmo de completar seu terceiro mês de vida. Mas como nem tudo são flores, assim como qualquer outra empresa, a X.com tinha seu grande rival no mundo dos negócios. E essa rival era a Confinity. A X.com e a Confinity se viram obrigadas a investir em propagandas para disputar mercado. E isso gerou uma enorme despesa para as duas empresas. O gasto era tanto que os investidores das duas empresas foram obrigados a dar um basta, propondo que ao invés de disputarem, as empresas trabalhassem juntas visando o lucro. E assim aconteceu. A X.com e a Confinity se uniram e fundaram uma das maiores empresas de transações online que existem hoje, que você deve conhecer como o PayPal. O PayPal foi englobado pela eBay em 2002 por $1,5 bilhões, fazendo com que Elon Musk, que tinha 11% da empresa, ficasse multimilionário, pois ele recebeu $180 milhões pela transação. Com a venda do PayPal,
PayPal, Elon Musk começou a deixar a sua vida mais parecida com a de um personagem de ficção científica, porque o próximo objetivo de Musk seria levar um homem para explorar o espaço com a criação da SpaceX. Elon Musk fundou a SpaceX em 2002 com objetivos ousados, que seriam buscar reduzir os custos das viagens espaciais, tornar o turismo espacial uma realidade e o mais importante de todos, segundo ele, que é ser um dos pioneiros para a colonização de Marte. Para iniciar a trajetória da SpaceX rumo ao espaço, Elon Musk pensou em adquirir foguetes russos em uma viagem que iria fazer ao país. Musk se surpreendeu com o valor dos foguetes russos, que estavam sendo vendidos a um valor exorbitante. Voltando aos Estados Unidos de mãos vazias, Elon Musk pensou em outra forma de levar a sua ideia para frente e como ele poderia contornar esse custo inicial dos foguetes. Fazendo as contas dentro do avião, Elon percebeu que construir os seus próprios foguetes sairia bem mais barato do que comprar eles já prontos. Buscando tornar as naves espaciais mais baratas, Elon Musk trouxe uma revolução para as viagens espaciais, mesmo antes de colocar qualquer nave espacial em órbita, com a drástica diminuição dos custos de uma viagem ao espaço. Grandes descobertas na composição dos combustíveis, na construção dos motores e na reutilização de peças de outras viagens fizeram com que os custos da criação de uma nave espacial fossem reduzidos de $55 mil por quilo para $2.800 por quilo. Entre acertos e erros ao longo dos anos, a SpaceX realizou sua primeira tentativa de botar um foguete não tripulado em órbita em 2006, mas a nave, que foi chamada de Falcon 1, não conseguiu chegar na órbita da Terra. A SpaceX só conseguiu um lançamento bem sucedido em 2008, depois de 3 viagens falhas que quase levaram a empresa à falência. A viagem bem sucedida fez com que finalmente a SpaceX conseguisse clientes entre os governos mundiais, ficando responsável por abastecer a Estação Espacial Internacional, além de lançar satélites para outras companhias. A viagem inaugural da SpaceX aconteceu em 2018, de uma forma que você com certeza deve ter ouvido falar por aí. Elon Musk lançou um boneco ao espaço dentro do seu Tesla Roadster particular, dando início ao seu projeto de viagens espaciais turísticas. Em 2020, a companhia foi a primeira empresa particular a enviar uma nave espacial tripulada ao espaço em uma missão chamada Demon 2. A próxima realização de ficção científica de Elon Musk, segundo ele, será levar uma missão privada de turismo para circular a Lua. A viagem, que está sendo chamada de Dear Moon, está prevista para ser lançada em 2023. Outro setor que Elon Musk entrou de cabeça após a venda da PayPal foi no ramo automobilístico, onde ele começou a investir em 2004. Apesar do que muita gente pensa, incluindo eu mesma, Elon Musk não criou a Tesla e muito menos foi CEO da empresa logo de cara. Ele só foi assumir a liderança da Tesla 4 anos após ter investido na companhia. Elon viu potencial naquela ideia lá em 2004 e investiu 6,5 milhões na empresa, se tornando o acionista majoritário da Tesla. O primeiro projeto de Elon na empresa foi justamente o modelo de carro que ele mandaria para o espaço alguns anos depois, o carro elétrico esportivo batizado de Roadster, que foi lançado ainda em 2008. Em 2010, a Tesla abriu a sua IPO, que traduzindo para o português significa Oferta Pública Inicial, onde logo subiu para as primeiras posições das empresas do ramo automobilístico. A Tesla chegou a ser a empresa de maior valor no ramo automobilístico no verão de 2020, sendo avaliada em nada menos do que 117 bilhões de dólares. Quando Elon Musk investiu na Tesla naquela época, o que atraiu ele não foi somente o dinheiro, mas a ideia de acelerar a transição da utilização em massa dos combustíveis fósseis para uma solução que gerasse menor impacto ao meio ambiente. Eu sei que você deve estar se perguntando se utilizar eletricidade não tem o mesmo impacto no meio ambiente do que se utilizar gasolina ou diesel a longo prazo. Elon Musk também se fez a mesma pergunta, e foi por isso que ele resolveu popularizar a utilização da fonte de energia mais poderosa que nós temos, que é o próprio Sol. Foi então que em 2016 ele comprou uma das maiores empresas americanas de geração de energia solar, a SolarCity. A SolarCity foi englobada pela Tesla e, seguindo a ideia de Elon Musk, a empresa passou a fornecer estações de carregamento grátis para todo cliente que fosse dono de um carro da Tesla, além de permanecer atuando no meio residencial. Dentre os projetos de Elon Musk, como a OpenAI, a Hyperloop, a Neuralink e a The Boring Company, a sua empreitada mais recente fugiu um pouco do mundo da ficção científica. Elon Musk surpreendeu a todos com o anúncio da compra do Twitter, rede social onde o empresário é bastante
bastante ativo desde 2009, postando memes e comentários sobre os seus projetos. Musk compra ações da rede social desde quando criou sua conta e já tinha quase 15% da empresa quando deu sua cartada final, que foi comprar 100% do Twitter por nada menos do que 44 bilhões de dólares. Atualmente, as negociações estão em pausa, porque segundo Elon Musk, sua equipe está buscando eliminar todos os bots presentes na rede social, a fim de tornar o Twitter mais democrático. Apesar de ele estar bastante animado com o novo projeto, o mercado financeiro não gostou nada da nova empreitada do empresário, o que fez com que as ações da Tesla despencassem quase 30% desde que ele fez o anúncio da compra da rede social. A verdade é que Elon Musk já se tornou uma figura cultural, e tudo o que o empresário faz ou posta gera um grande impacto social ou econômico. Então, nessa brincadeira de ter a sua própria rede social, Elon Musk perdeu quase 49 bilhões de dólares da sua fortuna particular, ou seja, mais do que ele ofereceu pela compra do Twitter. E parece que perder essa pequena quantidade de dinheiro não abalou em quase nada a fortuna do visionário Elon Musk, que ostenta na sua conta bancária nada menos do que 215 bilhões de dólares, sendo considerado o homem mais rico do mundo até a gravação desse vídeo. E apesar de ter esse pouquinho dinheiro e de várias propriedades pelos Estados Unidos, Elon Musk vive no Texas em uma casa de 50 mil dólares na cidade de Boca Chica, que fica bem próximo de uma das bases da SpaceX. Apesar de ter sido casado 3 vezes, ele não casou com mais ninguém desde 2016, tendo algumas namoradas ao longo dos anos. Dentre essas namoradas, ele até teve um romance com a atriz Amber Heard, que recentemente esteve na mídia pelo seu julgamento envolvendo seu ex-marido Johnny Depp. Parece que Elon Musk se livrou de um problemão em 2016. Elon Musk não economizou em herdeiros para sua fortuna, porque durante os anos o empresário teve nada menos do que 7 filhos com as suas esposas e namoradas. Os 2 últimos com certeza são os que mais refletem a personalidade de Musk. A gente ficou até com medo de pronunciar os nomes, confere aí embaixo nas fotos. Não queremos nem saber como Elon Musk conseguiu pensar nesses nomes. O que sabemos de fato é que entre as ideias ousadas, tweets polêmicos e invenções extraordinárias, Elon Musk já entrou para a história do mundo. Não só como um dos homens mais ricos do mundo a passarem pela Terra, mas como um grande visionário igual a vários outros que já deixaram a sua marca na história. E se existe uma pessoa que pode tornar a ficção científica uma realidade, essa pessoa é Elon Musk. Essa foi a história do homem mais rico do mundo. Comenta aí embaixo o que você achou de conhecer sobre a vida de Elon Musk. Se você curtiu de verdade o nosso trabalho, você pode contribuir com a gente de graça apenas clicando no gostei e se inscrevendo no canal para que o YouTube divulgue o nosso trabalho para mais pessoas. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um beijão e te vejo na próxima história.